Amigos, em 18 de abril de 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos, que marcou o nascimento da doutrina espírita e iniciou o conjunto de 5 publicações que formariam a codificação espírita organizada por Allan Kardec. Menos de um ano após, em 1º de abril de 1858, é fundada, em Paris, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Qual a relação dessa sociedade com os centros espíritas de hoje? O que ela representou para a implantação do espiritismo na Terra? Nós vamos conversar sobre este assunto com Marco Negrão, que é da cidade de Curitiba. Marco atua no Departamento de Unificação e Expansão do Movimento Espírita da Federação Espírita do Paraná e membro da equipe editorial do jornal Mundo Espírita. Depois, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Marco. Olá, Ivone. Prazer estar aqui com você novamente neste seu programa e que Jesus nos abençoe neste nosso trabalho mais uma vez. Agradecido pelo convite do trabalho. Muito obrigada, Marco, por estar aqui conosco. Nós nos referimos a que Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em menos de um ano após o lançamento de O Livro dos Espíritos. O que Kardec desejava com essa fundação? Bem, ele comenta a fundação dessa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas na Revista Espírita de maio de 1858, informando que através de uma portaria do prefeito de polícia, datado do dia 13 de abril de 1858, nesse comunicado do ministro do Interior e Segurança, porque nós sabemos que naquele momento Paris e a França estavam vivendo um regime de exceção, que a sociedade, então, ela estava autorizada a funcionar. Kardec, nesse comunicado, na revista, ele escreve que como a expansão do espiritismo estava ganhando espaço, e que a fundação desse centro, dessa sociedade de estudos, traria um local para que as pessoas se informarem de uma fonte segura, e disse também que a sociedade era composta de pessoas sérias e isentas de prevenções e desejosas de serem esclarecidas. Então, essa preocupação dele ficou muito clara nessa observação que ele coloca lá na Revista Espírita. E é interessante também que ele coloca neste anúncio lá na Revista Espírita, que a sociedade ela tinha sido fundada para prestar incontáveis serviços à comprovação da verdade. E como muitas pessoas no mundo, naquele momento, desejavam um local para contatá-lo, para obter as informações, ou mesmo para contar as experiências vivenciadas por cada um, ele ainda escreve na própria revista, vejam só que interessante, que a sociedade estava aberta aos estrangeiros para obterem as informações ou mesmo para comunicar esses fatos, e ele coloca o seu endereço, da Rua Santana 59, coloca o horário em que ele estaria disponível para esse tipo de contato, das 14 às 16 horas, ou também as pessoas poderiam procurar o senhor Ledoyen, lá, que era o livreiro, na Galeria d'Orléans, lá no Palais Royal. Isso mostra o desejo do codificador em ampliar o conhecimento da doutrina espírita e divulgá-la num ambiente de seriedade. E veja, então, essa preocupação dele aparece também no estatuto que ele coloca, nós que estudamos a doutrina espírita, está lá no capítulo 30 do livro dos médiuns, e ele vai dizer ali no seu capítulo 1º,
A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações, né? Então, nós vamos vendo que essa preocupação dele, ela é tão interessante, porque quando nós lemos ali no capítulo anterior do Livro dos Médiuns, no capítulo 29, ele trabalhou exatamente essa condição dos tipos de reuniões. E ele vai ali mostrar, né, nesse capítulo 29, quais são os tipos de reuniões: as reuniões frívolas, as reuniões experimentais, as reuniões instrutivas, e vai, em cada uma delas, definindo as suas principais características, né? E a gente sabe, nós que estudamos a doutrina, sabemos que ali, nas reuniões instrutivas, elas têm uma finalidade muito específica, né, que era trazer o verdadeiro ensinamento, trazer coisas úteis à evolução moral do homem como humanidade, né, não como gênero, o estudo da doutrina e a pesquisa, né? E nesse tipo de reunião, os espíritos brincalhões, eles nunca apareciam sempre os espíritos que trariam realmente informações para que trouxesse que as reuniões fossem instrutivas. Então, nós percebemos, por esse comportamento do nosso Kardec, a preocupação que ele tinha da importância de um local em que fossem feitos trabalhos, né, que fossem feitos estudos com seriedade, né, sem entrar pelo lado das das reuniões experimentais, como nós comentamos. Então, é importante nós termos a consciência da importância que os centros espíritas têm, e eles continuam, né? No momento desse primeiro centro espírita, e se nós olharmos os nossos centros espíritas, nós vamos ver, a maioria deles, essa preocupação de termos reuniões instrutivas que tragam realmente a evolução moral e o estudo da doutrina, para que haja a transformação íntima de todos nós. Considerando que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o primeiro centro espírita, né? Quais são as principais características dos centros espíritas na sua totalidade, né? E a gente vai perceber, Ivone, que essas características que eram as preocupações do Kardec na criação da Sociedade Parisiense, né, elas estão presentes hoje, né, essas principais características estão presentes hoje nos nossos centros espíritas. Porque qual é o nosso objetivo, né? O objetivo das casas espíritas é o estudo e a prática da doutrina espírita no seu tríplice aspecto, né? Religioso, científico e filosófico. Quando nós olhamos, e aqui estamos falando das casas espíritas do Paraná, né, que é o nosso ambiente, que a gente pode falar com bastante propriedade. Olhamos essas casas espíritas nos seus estatutos, e lá, no primeiro capítulo também do estatuto da fundação dessas casas, está lá inscrito, e muito bem inscrito, que a casa está ligada ao estudo e à prática da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Então, a gente vai percebendo que essas preocupações que ele colocou lá atrás, né, em 1858, e anos seguintes, quando ele vai trabalhar todos os livros da codificação, nós vamos percebendo, então, que esses objetivos, eles estão presentes. A finalidade do centro espírita é contribuir para a construção de uma sociedade nobre e digna à luz da doutrina espírita, né? E a instituição centro espírita, se podemos chamar assim, elas têm 3 grandes dimensões básicas. A primeira delas são as instalações físicas, né, que, evidentemente, há necessidade de um local de reunião, né, que são as condições adequadas e seguras para receber pessoas. O cuidado para receber com segurança e conforto, não com luxo, mas com segurança e conforto, onde as pessoas se sintam bem, elas adentrem o ambiente e se sintam bem, né? Do ponto de vista conforto, né, dentro desse centro, que ele seja um centro iluminado, que ele seja arejado, que ele seja limpo, né? Que a gente, por exemplo, se nós, as pessoas já têm um certo, os que não são espíritas e que estão iniciando ou que estão chegando à casa pela primeira vez, as pessoas já chegam um pouco ressabiadas, preocupadas com o que vão encontrar ali. Aí entra num ambiente
lúgubre, né? Com pouca iluminação, ele já se sente preocupado, né? Não sabe, não tá sabendo o que está acontecendo. Então, acho que é importante que nós tenhamos essa preocupação. O outro aspecto é o aspecto legal, né? Atender à legislação, estar de acordo com as leis e a nossa obrigação, como espíritas, que entendemos que as nossas responsabilidades que temos perante a sociedade em estar numa instituição que cumpre as leis do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. E o terceiro aspecto é o aspecto espiritual, né? Que é a motivação, motivar as pessoas para que elas encontrem ali o equilíbrio no campo das suas emoções, a mudança de comportamento, né? Trazendo conforto e esclarecimento àqueles que precisam, né? Não podemos nos esquecer também que um centro espírita tem algumas características ampliadas, pois é um templo religioso, né? É um lar, é uma oficina, e nessa oficina onde nós vamos trabalhar todas as nossas dificuldades, né? E um hospital, né? Em que vai atender ali os necessitados, seja no plano físico, seja no plano espiritual. E esse atendimento no plano físico, ele é através do atendimento fraterno, da fluidoterapia, do passe, da oração, de incentivo para que os seus frequentadores, né, façam o evangelho no lar, que sabemos os benefícios que o evangelho no lar traz para a família, para a casa, né, para o ambiente onde aquele evento está acontecendo. E no plano espiritual também, no atendimento daqueles irmãos que chegam às nossas reuniões mediúnicas para serem atendidos nas suas dores, nas suas preocupações, muitas vezes no esclarecimento, que nós sabemos que esse é um trabalho que é feito dentro desse ambiente, né? Então, eu acho que essa é a grande, são os grandes objetivos, né, das características de um centro espírita, que, se olharmos o que nós comentamos agora, está muito alinhado com aquilo que Kardec se preocupou quando nós lemos ali as normas e todo o trabalho que ele fala ali no capítulo 30 do Livro dos Médiuns em relação à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Muitas pessoas vão à casa espírita com diferentes objetivos, nós sabemos, principalmente as pessoas que vão pela primeira vez. O que é de se desejar quando nós adentramos a um centro espírita? Bem, Ivone, eu entendo que é importante que a gente faça, que a gente execute aquilo que está preconizado na doutrina espírita, que é um ambiente para termos condições, através do estudo e da vivência, do que aprendemos, né? Para a transformação íntima, em primeiro lugar, a nossa transformação íntima, e depois a contribuir para a transformação da sociedade, né? É um local onde se pode encontrar as diretrizes para o fortalecimento, para enfrentarmos as nossas vicissitudes da nossa vida. Então, acho que é importante que, quando as pessoas adentram ao centro espírita, que os seus dirigentes estejam realmente preocupados com isso, né? Porque, vamos pegar o exemplo que nós estamos vivendo hoje, né? Que com tantas dificuldades, com tanta dor, né, que nós estamos vivendo neste momento, tantas separações, histórias que ouvimos, separações traumáticas, de pessoas que desencarnam e que, por essa pandemia, pelo Covid-19, e as pessoas não têm aquele tempo de se despedir dos seus amores, né? Então, para uma pessoa que passa por uma situação dessa, a gente percebe que muitos irmãos recorrem à doutrina espírita porque é a única que dá uma explicação coerente para tudo isso que nós estamos vivendo, né? Então, as casas precisam estar preparadas para recebermos esses irmãos, principalmente nesse momento agora, repito, em que há necessidade desse tipo de condição. Então, é que nós, ao adentrar a casa espírita, a pessoa está realmente procurando alguma coisa para o seu conforto, né, para o seu fortalecimento, para enfrentar essas vicissitudes. Então, eu acho que entendo que é esse o grande desejo, né, daqueles que adentram a uma casa espírita. Nós sabemos que os centros espíritas possuem seus mentores e que normalmente dão nome ao local.
E aqueles centros espíritas que não têm o seu nome ligado a um benfeitor? Ele não tem um mentor, como é? Olha, eu me recordo muito bem, né, do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, né, que foi escrito pela nossa querida amiga, né, nós todos do Movimento Espírita do Paraná a tínhamos como uma grande companheira, sempre disposta a nos ajudar nos nossos trabalhos, esteve presente durante muitos e muitos anos na Conferência Estadual Espírita, né, que é a Sueli Caldas Schubert, naquele livro que ela escreveu, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Né. Então, ela vai trabalhar nesse livro, né, no seu capítulo 2, que fala sobre a direção espiritual, ela trata desse assunto e vai nos dizer que os planos iniciais para a fundação de um centro espírita, eles ocorrem na espiritualidade, né? Com antecedência de muitos anos. E isso é feito em sintonia entre os mentores, né, aqueles que serão responsáveis por aquela casa, e os fundadores que reencarnarão com essa programação. Não é por acaso que tudo é planejado, nada é por acaso, né? A espiritualidade não deixa que esses eventos que são importantes, eles estejam sofrendo ao léu as próprias dificuldades, né, que se tem nesse processo. Então, tudo isso é planejado com muita antecedência. E aqui a gente vê as nossas responsabilidades como espíritas, né, como participantes de uma casa espírita, seja como fundador e mesmo como os continuadores dessa tarefa, quando se permite que casas espíritas sejam fechadas, né, por dissensões de seus componentes. Isso é muito triste, né? Mas, continuando, sempre haverá um patrocinador, né, um mentor para essa casa espírita. Né? Por quê? Porque é interessante, né, que nesse livro, né, que no livro Tramas do Destino, no capítulo 21, está sendo ali planejado a criação de um centro espírita, chamado Centro Espírita Francisco Xavier, né? E Francisco Xavier, então, ele é convidado para dizer se permite que o seu nome seja utilizado naquele centro. E é interessante que nesse capítulo 21, lá no Trama do Destino, Francisco Xavier, ele vai dar algumas condições básicas para que ele permita que o seu nome seja colocado no centro espírita. Né? Então, ele vai dizer ali que ele permitiria que o seu nome fosse colocado se naquele ambiente for preservado o evangelho nas suas linhas simples, né? Que naquele centro tenha um clima de austeridade, que os trabalhos sejam iluminativos, disciplinados e iluminativos, do sentido que sejam estruturados, que tenha continuidade, porque a gente vê muitas vezes em determinados centros que começa um trabalho e logo em seguida, por falta de trabalhador, ele acaba sendo encerrado. Né? Então, há necessidade de se planejar muito bem esse tipo de coisa, né? Que o serviço espiritual ele seja prioritário em relação ao material. O material é decorrente. Né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão ao centro espírita buscando os bens materiais, evidentemente, para a sua subsistência, né? Para aquelas situações que nós tão bem conhecemos. Mas também é importante que, junto ao pão, também se dê o conhecimento, não com o objetivo de tornar essas pessoas espíritas, mas que elas tenham uma religiosidade, que elas acreditem em Deus, que elas acreditem que existe tudo, que não estão desamparadas. Então, este processo, né, como eu disse agora há pouco, ele tem todo um planejamento que vai ocorrer na fundação de um centro. E se o centro tiver, então, um nome, o homenageado será consultado. Né? Agora, se um centro espírita não tem um nome de um patrono, tem um nome, né, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, Centro Espírita ABC, seja lá o nome que se dê, que não tem um nome de um patrocinador, ele sempre terá um mentor. E esse mentor terá essa preocupação, mesma preocupação que Francisco Xavier, nesse caso, né, teve para ceder o seu nome, como está descrito ali no Tramas do Destino. Então, todo centro espírita tem um responsável no mundo espiritual. Né?
E ele também coloca ali as suas preocupações. Por quê? Porque ele vai fazer uma análise da ficha reencarnatória daqueles que serão os seus fundadores, para saber as necessidades daquele irmão que está reencarnando com esse compromisso, né? E saber exatamente as finalidades daquele irmão que será esse fundador. Isso vai contribuir para o seu crescimento pessoal, no sentido, né, de devolver à lei o que retirou da lei, como nós colocamos, como nós também sabemos nas leis de causa e efeito. Então, nada é por acaso, né? O centro espírita ele sempre terá, sim, um mentor, um responsável no mundo espiritual. Você se referiu a várias atividades, ao funcionamento da casa espírita. Você nos poderia falar, de forma talvez objetiva, quais são as principais funções do centro espírita? A casa espírita, ela representa a base do movimento espírita, né? Que é a existência de todos os componentes dessa doutrina, né? Que são os espíritas, que se reúnem nas casas espíritas. E elas têm, assim, na minha opinião, três grandes funções. A primeira função é em relação ao estudo na formação doutrinária dos seus frequentadores e de seus trabalhadores, né? E esses estudos eles têm que ser estruturados, bem orientados, e é nossa responsabilidade a pureza doutrinária, sem modismos, sem novidades, o estudo sério e continuado, pois o estudante da doutrina espírita que sairão são dos estudantes, do corpo dos estudantes da doutrina espírita, que sairão os trabalhadores, né, para contribuir na casa e também para a transformação do mundo íntimo e da sociedade onde nós vivemos, como nós já comentamos anteriormente. Por quê? Porque é através do estudo em que eu vou criando informações para que eu possa melhorar a minha capacidade de tomar decisões, né? O meu livre-arbítrio. Então, a partir do momento em que eu, através de um estudo bem estruturado, bem fundamentado dentro da doutrina, né? Doutrina codificada por Allan Kardec, nós estamos falando da doutrina espírita, né? E aí, mas isso são muitas vezes informações que nós temos, né? Nós pegamos isso através dos livros, através das palestras, através das pesquisas que fazemos. Mas o importante é que eu consiga fazer, que essa é, então, a segunda grande função do centro espírita, é com que eu transforme este conhecimento em prática. Não basta eu ter somente o conhecimento. Não estou dizendo que o conhecimento não seja importante. Ele é extremamente importante. Porque a partir do momento em que eu adquiro conhecimento, eu vou tendo condições de fazer análise, de comparações, de confrontações, e a partir disso eu tiro as minhas conclusões, né? E se eu tenho uma fonte de informação bem estruturada, vai fazer com que, então, eu vá desenvolvendo esse meu senso crítico, porque o conhecimento faz isso, né? Eu vou desenvolvendo o meu senso crítico, e a partir do desenvolvimento do senso crítico, eu consigo, então, trazer a teoria para a prática, na minha relação no dia a dia, na relação comigo mesmo, na relação com a sociedade onde eu estou, no meu lar, no meu trabalho, na rua, né, nas minhas relações que eu tenho na rua, no sentido de que, ora, um exemplo simples, mas na rua, ora eu sou pedestre, ora eu sou motorista, né? Então, como eu me comporto quando sou pedestre e como eu me comporto quando eu sou o motorista, que estou ali dentro de um veículo circulando pela cidade, né? Então, isso vai fazendo com que eu vá, que eu preciso aplicar no meu dia a dia aquilo que eu aprendo em teoria, né? E essa coerência vai fazendo com que eu vá me transformando, eu vou utilizar aqueles que estão, vou contaminar aqueles que estão ao meu redor, eles vão percebendo uma mudança para melhor e começam, então, a se questionar. Isso vai fazer, então, com que eu, através
do conhecimento da doutrina, que é o primeiro, do estudo da doutrina, que é essa primeira função. A segunda, que eu conseguir transformar isso em prática no meu dia a dia, eu vou fazendo com que essa é a terceira, então, função, é a divulgação da doutrina espírita através de palestras bem orientadas, com solidez doutrinária, pois aí nós estaremos fazendo com que a nossa atividade de divulgação vá sensibilizando as pessoas, né? Então, eu tenho um discurso orientado pelo estudo, trazendo para o meu dia a dia a prática, e aí eu, com todos esses três aspectos, eu vou fazendo com que a divulgação da doutrina espírita vá acontecendo, porque as pessoas começam a ver em mim uma pessoa que tem um comportamento diferente, né? Que tem uma visão diferente de mundo, uma visão diferente das relações, do que regem as relações dos homens, né? Muitas vezes a gente pode olhar essa sociedade que nós vivemos hoje, é uma sociedade extremamente materialista, e nós, espíritas, deveríamos ter uma visão muito menos materialista e muito mais espiritualizada, né? Sabendo que o que fazemos hoje é consequência para as nossas próximas existências, e o que nós vivemos hoje é consequência de outras existências, ou mesmo de decisões más tomadas nessa existência, porque muitas vezes nós sabemos que o que nos acontece hoje não tem nada a ver com existências anteriores, são más decisões ou boas decisões que eu tomo nessa mesma existência. Então, a partir disso, nós vamos fazendo com que as casas espíritas elas sejam esse centro de preparação dos indivíduos para que eles saiam para a sociedade e que vão transformando primeiro em si mesmos, né, e depois transformando a sociedade que estão ao seu redor. E é através disso que nós sairemos de um mundo de provas e expiações e transformaremos esse planeta num mundo de regeneração, né? Quando nós lemos aí os últimos livros do Divaldo, de Manuel Filomeno de Miranda, que, né, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, e esse último agora no rumo do mundo de regeneração, nós vamos verificando quais são todas essas consequências, né, dessas nossas existências anteriores e que nós precisamos nos modificar. Então, eu acho, na minha visão, o Centro Espírita ele contribui de uma maneira significativa para que haja realmente essa modificação. Lógico que não é somente no Centro Espírita, todas as religiões, todas as igrejas que trabalham no bem também estão contribuindo, né? Mas como nós estamos falando de doutrina espírita, nós estamos falando dos espíritas, e aí eu acho que essa é a grande contribuição que a nossa doutrina, que os centros espíritas, esse local aonde nos reunimos para o estudo e a prática da doutrina, seja essa uma grande função que as nossas casas espíritas têm. Foi muito bom nós relembrarmos a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita oficialmente legalizado no mundo, não é? E também o papel do centro espírita. Nós agradecemos imensamente a você por estar conosco neste programa. Sou eu quem agradece, Ivone. Mais uma vez, como disse no início, me sinto honrado de estar aqui com vocês, trabalhando na divulgação da doutrina, e principalmente entre amigos que sempre trataram muito bem nesta casa. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade do trabalho. Nós ficamos agora com a mensagem do Momento Espírita e sugerimos que acessem o site momento.com.br, onde encontrarão outras mensagens de conteúdos elevados. Agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo e lhes desejamos muita paz. A arte de cultivar virtudes. Um avô e seu neto caminhando pelo quintal, ora se agachando aqui, ora ali, em animada conversação, não é cena muito comum nos dias atuais. O garoto de 4 anos de idade,
aprendia a cultivar e a cuidar das plantas, com o exemplo do seu avô, que tinha tempo para o netinho sempre que este o visitava. Era por isso que o pequeno Nicolas acariciava as mudinhas que havia plantado e dizia: "Quem planta colhe, né, vovô?" Mas o avô não é habilidoso apenas no cultivo de plantas. É hábil também na arte de cultivar virtudes. Entre uma conversa e outra, entre a carícia numa flor e uma erva daninha que arrancava, ele ia cultivando virtudes naquele coração infantil. Ia ensinando que para obter frutos saborosos e flores perfumadas, é preciso cuidado, dedicação, atenção e conhecimento. E que, acima de tudo, é preciso semear, pois sem semeadura não há colheita. O cuidado do pequeno Nicolas pelas plantas era fruto do ensinamento que recebeu desde pequenino, pois nem sempre foi assim. Quando começou a engatinhar, suas mãozinhas eram ligeiras para arrancar tudo o que via pela frente, como qualquer bebê que quer conhecer o mundo pela raiz. E se não tivesse por perto alguém que lhe ensinasse a respeitar a natureza, talvez até hoje seu comportamento fosse o mesmo, como muitas crianças da sua idade ou até maiores. Importante observar que as melhores e mais sólidas lições as crianças aprendem no dia a dia, com os exemplos que observam nos adultos. É mais pela observação dos atos do que pelos conselhos que os pequenos vão formando seus caracteres. Se a criança cresce em meio ao desleixo, ao descuido, às mentiras, ao desrespeito, vendo os adultos se agredindo mutuamente, ela aprenderá essas lições. Assim, se temos a intenção de passar nobres ensinamentos a alguém, se faz necessário que prestemos muita atenção ao nosso modo de vida, às nossas ações diárias. Como todo bom jardineiro, os educadores devem ser bons cultivadores de valores e virtudes. Devem observar com cuidado as tendências dos filhos e procurar semear na alma infantil as sementes das virtudes. Ao mesmo tempo, devem preservá-la das ervas daninhas, das pragas, da seca e das enchentes, sem esquecer jamais o adubo do amor. A alma da criança que cresce sem esses cuidados básicos, por parte dos adultos, geralmente se torna campo tomado pelas ervas más dos vícios de toda ordem. E de todas as ervas más, as mais perigosas são o orgulho e o egoísmo, pois são as que dão origem às demais. Por isso, a importância dos cuidados desde cedo. E para se ter êxito nessa missão de jardineiro de almas, é preciso atenção, dedicação, persistência, determinação. O campo espiritual exige sempre o empenho do amor do jardineiro para que possa produzir bons resultados. E o empenho do amor, muitas vezes, exige alta dose de renúncia e de coragem. Coragem de renunciar aos próprios vícios para dar exemplos dignos de serem seguidos. Os jardins da alma infantil são férteis e receptivos aos ensinamentos que percebem nas ações dos adultos. Por essa razão, vale a pena dedicar tempo no cultivo das virtudes, antes que as sementes de ervas daninhas sejam ali jogadas, nasçam e abafem a boa semente. Para que você seja um bom cultivador de almas, é preciso que tenha na sua sementeira interior as mudinhas das virtudes. Somente quem possui pode oferecer. Somente quem planta pode colher. Pense nisso e seja um cultivador de virtudes.